Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22 ao 34. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto, onde nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Deus amado, nós te louvamos por essa palavra, Senhor, e te agradecemos pela certeza de que ela não voltará vazia. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amados irmãos, podem sentar. A ansiedade, acho que é indiscutível isso, é o mal do nosso século. Todos nós temos ansiedade por algum motivo, sejam finanças, trabalhos, relacionamentos pessoais, casamento, saúde física, etc. Não faltam motivos para sermos ansiosos. Alguns têm até uma ansiedade de estimação por algum motivo, está sempre ansioso por aquilo, sempre guarda a ansiedade. Eu tive acesso a uma recente pesquisa que constatou um dado muito impressionante. E ela diz assim, 40% de fato, ou seja, ela diz assim, a ansiedade da maioria das pessoas está baseada em, aí ele vai explicar em que está baseada a maioria da ansiedade das pessoas. 40% das nossas ansiedades, elas são baseadas em fatos que jamais acontecerão. Ou seja, a gente fica ansioso de antemão por coisas que nem chegam a acontecer. Irmãos, 40% da ansiedade é por causa de coisas que nem chegam a acontecer na nossa vida. Isso é um dado estatístico. 30% de acontecimentos passados que não podem ser mudados. 30% das nossas ansiedades estão relacionadas a fatos que já aconteceram na nossa vida e que nós não podemos mais mudar. Percebam que só aí já foi 70% da ansiedade humana. 40% sobre fatos que nem vão chegar a acontecer, a gente fica ansioso, desesperado por algo que pode acontecer, mas que nem chega a acontecer. E outros 30% em cima de fatos que já estão consumados e que a gente não pode fazer mais nada. 12% de críticas injustas e inverídicas de outras pessoas.
Ficamos ansiosos por ser criticados por outras pessoas, críticas injustas ou inverídicas que seja, mas que nos causam ansiedade. E 10%, preocupações com saúde que somente piora com a ansiedade. Ou seja, a gente fica ansioso por algum problema de saúde, a ansiedade ela vem para piorar o problema, porque a ansiedade ela causa um mal tremendo no nosso organismo. E os 8% que sobraram, irmãos, se refere a problemas reais que devem ser enfrentados. Percebe a gravidade disso? Percebe a gravidade disso? 40% das nossas ansiedades se desgastam em ansiedade por coisas que a gente fica imaginando que vai acontecer e não acontece. 30% ansioso pelo que já aconteceu, você não pode fazer mais nada. Olha só 8%, irmãos, se refere a fatos que realmente a gente tem que enfrentar e mudar. Isso, irmãos, é uma coisa alarmante e que a gente não se dá conta do quanto a nossa ansiedade é algo improdutivo na nossa vida. Na grande maioria, é algo improdutivo na nossa vida. A ansiedade ela é problemática por 3 razões. Primeiro, ela é improdutiva, ela é irracional e ela é nociva. A ansiedade na sua totalidade, ela é improdutiva. A ansiedade não produz nada, ela não vai te ajudar a resolver nada, ela não vai se transformar em nada prático para resolver o seu problema. A ansiedade, ela não ajuda em absolutamente nada, efetivamente em nada a ansiedade ajuda. Ela é irracional, porque se a gente conseguisse usar a nossa razão corretamente, a gente veria que aquela ansiedade não está ajudando em nada, ela é algo totalmente irracional. E ela é nociva. A ansiedade, ela não só causa um dano para nós, o nosso organismo, como na maioria das vezes, ela nos leva a tomar decisões erradas, a resolver os nossos problemas de forma equivocada. Então, precisamos encarar isso de uma forma bem franca. O primeiro ponto colocado é que ela é improdutiva, porque ela nunca produz benefício, ela não resolve problema algum. É correr sem sair do lugar, é como acelerar o motor de um carro com um câmbio em ponto morto. Quem dirige sabe o que é isso. Se você botar o carro em ponto morto, você pode acelerar o que você quiser, que ele não vai sair. Ele tem que estar com a marcha engrenada. E a ansiedade, ela é improdutiva para nós por isso. Ela te acelera, você fica acelerado, mas ao mesmo tempo você não vai para lugar nenhum, não toma atitude nenhuma, não faz nada, porque a ansiedade ela não produz isso. Ela só te acelera, mas ela não resolve nada na sua vida. A ansiedade ela não pode alterar o nosso passado, a ansiedade não tem controle sobre o nosso futuro, e a ansiedade destrói o nosso presente, que é o momento em que a gente deveria estar agindo. Ela serve apenas para tornar o nosso presente miserável. No versículo 25 e 26 da palavra de hoje diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja em sua vida? O que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês se preocupam tanto com tantas coisas e vocês são impotentes diante de todas elas. O que adianta ficar se preocupando se você não pode fazer nada? O que adianta você se consumir se você não pode fazer nada? Jesus está mostrando aqui o quanto é irracional, o quanto é improdutiva a nossa ansiedade. E ela é irracional porque ela amplifica os nossos problemas. Então a gente sai da nossa razão. Toda vez que a gente está ansioso diante de alguma coisa, esse problema que por vezes é até pequeno, ele se torna muito maior por causa da nossa ansiedade. A gente começa a enxergar o nosso problema de uma forma amplificada. E se a gente conseguisse se esvaziar da nossa ansiedade, a gente veria que aquele problema não é tão grande assim. Ele vira um monstro na nossa frente por causa da nossa ansiedade. Por isso, a ansiedade é algo irracional. E no versículo 30 da passagem de hoje diz: pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o
Pai sabe que vocês precisam dela. Tudo aquilo que a gente fica tão ansioso, Jesus está falando, olha, o Pai sabe que você precisa. E se o Pai cuida de uma planta que vai morrer no dia seguinte, vai ser queimada, cuida dos pássaros, que dirá de você? Que dirá de mim e de você? O Pai, Ele sabe das nossas necessidades, Ele não descuida de nós. E Ele diz, o que adianta você estar tão ansioso se você não pode fazer nada? Quem pode fazer sou eu. E eu não descuidei de você. Irmãos, ela é prejudicial ao nosso organismo, porque é algo que não é da nossa natureza humana. A ansiedade é algo que entra em nós, mas que não é nosso, ela não pertence à natureza humana, ele é um corpo estranho para nós, que nos afeta emocionalmente, afeta o nosso psicológico e nos afeta até fisicamente. E nós sabemos que 70% das doenças são problemas que nós somatizamos, problemas que nós não temos como, pela ansiedade, não temos como administrar, gerir dentro de nós mesmos, e que por algum lugar ele tem que explodir, às vezes se somatiza e se levanta através de uma doença. E é só para isso que serve a ansiedade. Mas, meus irmãos, a ansiedade não é algo que a gente trouxe de nascença. Ninguém nasceu ansioso. A gente ficou 9 meses lá esperando para nascer sem ansiedade nenhuma, na maior tranquilidade. Você não viu nenhum neném. Ele chuta porque está se mexendo, mas não é porque ele esteja te apressando para nascer. Não é isso. Ninguém foi ansioso de útero, né? Ninguém nasce ansioso. A ansiedade é algo que nós, a nossa vida vai fazendo a gente adquirir isso. A ansiedade é algo, gente, é um mal silencioso que habita dentro de nós e que a gente nem se dá conta. A gente nem se dá conta do mal que ele faz para nós. Nós lemos hoje o Salmo 23 propositalmente. Esse Salmo Davi escreveu cerca de 1000 anos antes de Cristo. E ele escreveu num momento difícil da sua vida, quando Absalão, seu próprio filho, estava fomentando uma rebelião contra ele. E Davi teve que fugir de Jerusalém por causa disso, se escondendo do próprio filho, né? E ele escreve o Salmo 23. Parece, quando a gente lê esse salmo, que é escrito por alguém que está vivendo um momento maravilhoso. Ele diz, o Senhor é meu pastor, nada terei falta. Que beleza, a pessoa está zen, está muito bem, né? Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz por águas tranquilas. Puxa vida, essa pessoa está num momento maravilhoso, né? Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Essa pessoa está zen, está num momento maravilhoso, mas não estava não. Davi estava num momento crítico da sua vida, sofrendo porque era o seu próprio filho que estava se levantando contra ele. Momento muito difícil. E ele diz assim, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa certeza permitiu a Davi escrever esse salmo num momento tão difícil. Ele poder escrever esse salmo porque ele explica no verso 6 o que levou a ele, o que deu condições a ele de escrever um salmo assim num momento tão difícil da vida dele. Ele diz, porque eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Gente, é uma verdade que o cristão tem que ter no coração. Que fé a gente tem em Cristo se a gente não crê que a bondade dele está sobre a nossa vida todos os dias, que ele cuida de nós todos os dias? Ele disse, olha, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus não falou aquilo num momento de emoção e depois voltou atrás. Quem faz isso é o homem, Deus não faz isso. Deus é fiel à sua palavra, e Cristo disse
No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E na mesma ocasião ele diz, olha, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E de anunciar o evangelho a toda criatura. E nesse texto ele diz, olha, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Aonde está a nossa fé para a gente ser tão ansioso? E Cristo vem nos chamar a atenção nessa leitura do evangelho de Lucas para isso. Gente, Deus dá todas as coisas a vocês, Deus cuida de vocês, Deus cuida dos pássaros, das plantas, não vai cuidar de vocês que são filhos? Por que tanta ansiedade? O que essa ansiedade pode fazer de concreto pela vida de vocês? Nada. A ansiedade não pode fazer nada de concreto pela nossa vida. Nós precisamos aprender que Deus cuida de nós, como está escrito nesse Salmo 23 que nós lemos hoje. A igreja gosta tanto do Salmo 23, né? Adora repetir o Salmo 23, mas a gente não vive como se cresce no Salmo 23. A gente se cerca de ansiedades, inseguranças, medos. A gente já se apavora por antecipação. Hoje, nas redes sociais, a gente vê isso, né? Os profetas do Apocalipse que já vêm profetizando desgraça, não sabe nem se vai acontecer, mas profetiza desgraça. E muitos cristãos se abalam por aquilo. Ai meu Deus, e começa a distribuir aquilo para todo mundo. Gente, eu não sei o dia de amanhã, não sei o que vai acontecer, mas meu Deus não pode ser surpreendido com acontecimentos. Nosso Deus não vai ter as suas mãos amarradas para parar de me abençoar. Seja lá o que for que está por vir, Deus é maior. E a fidelidade dele sobre a nossa vida, ele é constante e é permanente. Nós não estamos entregues, nós não estamos à deriva, entregues a toda sorte de acontecimentos, a circunstâncias, mas há um Deus cuidando de nós. Deus, irmãos, é um Deus provedor, e nós temos que crer nisso. Eu vejo aí o país hoje vivendo essa crise, e a gente sabe que está difícil, a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, mas eu não tenho dúvida que Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia em nossa casa, porque Deus é fiel. Ele disse, aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas essas coisas serão acrescentadas. Está na palavra de hoje aqui. Versículo 31, busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, quando bater ansiedade por alguma coisa, coloca na mão de Deus. Coloca e descansa na mão de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus de paz. Por quê? Porque nós podemos descansar, sabendo que a nossa vida está segura nas mãos de Deus. O salmista diz que o cristão, o povo de Deus, não deve temer mais notícias. Não deve temer mais notícias. O nosso Deus não é de pedra. Nada foge ao controle de Deus. Nós somos surpreendidos por circunstâncias. Nossos planos muitas vezes se vão por terra por causa de circunstâncias. Mas Deus não. Deus, ele é fiel e ele sustenta a nossa vida diante de qualquer situação que acontecer. Então, Deus nos chama, Cristo nos chama hoje a deixar a ansiedade de lado. A gente não viver ansioso por fatos que já ocorreram, que a gente não pode mudar. A gente não ficar ansioso por desdobramento de acontecimentos que a gente está imaginando que vai acontecer, mas que a gente nem sabe se vai acontecer. A gente não fica ansioso sobre coisa alguma. Descansar no Senhor, e a gente pede ao Senhor, nos dá a tua paz, mas a paz do Senhor depende da nossa fé, porque a paz do que Deus nos dá é a certeza de que a nossa vida está nas mãos dele, está em mãos seguras. Então a gente pode caminhar olhando toda a situação do mundo, todas as circunstâncias ao redor da nossa vida, mas saber que Deus não vai descuidar de nós.
Eu hoje estava no meu coração pedindo perdão a Deus, porque eu estou vivendo essa situação com meu pai, e eu e meu irmão estamos, acho que, revezando as noites. Então eu vou uma noite, meu irmão vai outra, e minha irmã fica de dia. Mas o grande problema aí é que a gente não dorme quando vai para lá, porque ou ele pede água a noite toda, que ele está com a desidratação muito grande, ele sente a necessidade de beber água muito grande, ou ele geme o tempo todo, a gente nem sabe direito porquê, deve ser a posição na cama, mas a verdade é, tosse, nós tivemos que levar ele ontem para o hospital de ambulância, porque deu uma febre nele de 38,5, chegou lá, identificaram que ele está com um problema no pulmão, não disseram exatamente o que era, mas disseram que o antibiótico que ele está tomando é para isso. Então ele tosse muito a noite toda, e a gente está deitado ali apreensivo, não dorme. E a gente estava até se desgastando um pouco, eu e meus irmãos, porque a gente está falando para minha irmã, olha, essa situação está insustentável, a gente não vai aguentar dormir uma noite sim, uma não, a vida toda. Não tem como, a gente vai ter que tomar uma atitude antes que eu e meu irmão a gente caia, porque falei para minha irmã, você fica com ele de dia, mas você vai para casa e dorme. A gente não está dormindo, eu vou trabalhar no outro dia sem dormir. A questão não é boa vontade, mas até quando a gente vai aguentar isso? E essa palavra veio ao meu coração dizendo, Deus está vendo o que você está passando, Ele não vai deixar que isso aconteça. Você vê que nem pastor está imune disso. Eu fiquei ansioso com essa situação, já sofrendo por algo que eu nem sei se vai acontecer, falando, não vai dar, a gente não vai aguentar isso, mas Deus está no controle, Deus está vendo, Deus não vai deixar, a palavra diz, não pesará sobre os nossos ombros peso maior do que a gente possa suportar, está na palavra. Deus não vai permitir isso. E eu estava pedindo perdão a Deus, Senhor, eu vou pregar uma palavra que foi primeiro para mim. Eu estava precisando dessa palavra nesse momento. Porque a gente fica ansioso, e essa preocupação estava ajudando em quê? Eu continuo ficando noite sim, noite não, sem dormir, a ansiedade não está me ajudando em nada. Pelo contrário, está ajudando a me consumir mais. É o passo que se a gente fala, Senhor, olha a situação que eu estou, mas eu creio no Teu poder. Não deixa, Senhor, que as minhas forças acabem. E eu sei que Deus vai cuidar, Deus vai fazer algo, Deus vai conduzir, não vai deixar. E creio, meus irmãos, essa situação já está se estendendo por um bom tempo, e a gente está de pé até hoje. Estamos de pé. E Deus sabe de todas as coisas. A gente precisa confiar no Senhor. E essa é a nossa paz, isso que reside a nossa paz. Quando aquele que não tem a Deus estaria se escabelando, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Aquele que tem Deus, não. Eu sei que a situação é crítica, mas eu sei em quem eu creio. E Jesus está falando aqui hoje para nós, olha, não se preocupe com essas coisas. Ele diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por mais que a gente se preocupe, a gente não pode mudar as coisas. Nós não temos o poder de mudar os acontecimentos, as circunstâncias. E ele diz assim, observem como crescem os lírios, ele nem trabalham nem tecem, contudo, lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E ele diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pouca fé. Vê que Jesus fala, essa ansiedade é pouca fé, porque se tivermos fé, não ficaremos ansiosos. Não tem como a gente conciliar fé com ansiedade, porque a ansiedade é uma demonstração de que a nossa fé está fraquejando, porque a fé jamais vai permitir que a ansiedade tome conta do nosso coração, jamais. Ele diz assim, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Olha só, gente, talvez seja uma das maiores preocupações do povo hoje, comer, beber, se vestir, e Jesus está falando, olha, não busquem ansiosamente. Ele não está dizendo para a gente não buscar, a gente deve trabalhar pelo pão de cada dia, pelo nosso sustento, mas olha a palavra, não busquem ansiosamente. O que Jesus está falando não é para a gente não trabalhar pelo pão de cada dia, mas não fazer disso uma ansiedade na nossa vida. Trabalhar como se dependesse só de nós, esquecendo que a provisão vem de Deus.
Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, isso fez parte do meu histórico de vida, sempre trabalhei em empresa que estava mal financeiramente, mas não era culpa minha não, eu já entrei e estava assim. E sempre tinha aquela rádio corredor, não vai acabar, como é que a gente vai ficar desempregado, que eu ouvi que vai ser semana que vem, nunca chega o dia, é igual o fim do mundo que andaram anunciando aí, nunca chega. E eu falava assim, gente, olha só, porque tinha muitos cristãos no meu setor, eu falei, gente, a fonte da nossa provisão é Deus, a empresa é um canal que Deus está usando, o canal pode acabar, mas a fonte não, e a fonte vai usar outros canais. E eu digo a vocês, irmãos, eu nunca fiquei desempregado na minha vida, nunca fiquei sem a provisão dentro da minha casa, e fui mandado embora agora nesse período de crise, porque Deus não deixa. Ele falou aqui, olha, não busquem ansiosamente o que vão comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, porque o mundo pagão não tem Deus para garantir isso, eles que têm que se preocupar e correr atrás disso, e ficam ansiosos porque se deparam com a sua insuficiência para garantir, ficam ansiosos. Mas ele diz, vocês não, busquem pois o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Amados irmãos, se não está sendo acrescentado em nossa vida, é porque o reino de Deus ainda não está em primeiro lugar na nossa vida. Ela fala, não, mas a palavra disse e eu estou desempregado. Mas será que o reino de Deus está em primeiro lugar na sua vida? Porque Jesus está falando, busquem pois o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Deus não vai deixar faltar, não vai deixar. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Que mais que a gente precisa se termos o reino de Deus? E aquele que é do reino não passará necessidade. Amados irmãos, a igreja precisa entender que a prosperidade prometida por Deus, aquele que busca em primeiro o reino de Deus, é que as nossas necessidades serão atendidas. Jesus não está dizendo aqui que se você seguir, Ele vai te retribuir com o carro do ano, com mansão, com um salário vultuoso. Ele não está dizendo isso, Ele está dizendo que as nossas necessidades serão supridas, porque há um evangelho sendo proclamado da prosperidade, que mostra até o antes e o depois, um absurdo. Como você, a entrevista, como você estava antes? Não, eu estava desempregado, e agora? Eu tenho um carro, viajei para tal lugar. O que tem a ver isso com igreja e com o reino de Deus? Ela pode até ter conseguido isso, mas Deus não está negociando o reino de Deus. Olha, vem para o reino de Deus que eu te dou isso. Não é Deus que precisa da gente, é a gente que precisa de Deus. Nós que precisamos de salvação, nós que precisamos de um Salvador, não é Deus que precisa da gente. Então, irmãos, a fé não se negocia. O que Deus está garantindo a nós é que não faltará o pão de cada dia. Isso, as nossas necessidades serão integralmente serão atendidas. Mas esquece essa história de que se você seguir a Deus, você vai alcançar prosperidade. Você vai... Não que tenha alguma coisa, acho que errada em você ter uma boa situação financeira e ser até rico, nada de mal nisso, nada de mal, desde que não venha contra o versículo 34, que diz, pois aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Nós podemos ter tudo aquilo que conseguimos com o nosso trabalho, uma vida com bastante bens, carro do ano, com o que a gente puder ter, mas o nosso coração não vai poder estar naquilo. E eu fico triste quando eu vejo, por causa desse evangelho da prosperidade, as pessoas glorificando a Deus pelos bens materiais que receberam, como se a vitória dada pelo evangelho fosse aquele carro do ano que veio para a garagem, aquela casa maravilhosa. E não é isso. A vitória que o reino, que o evangelho nos garante é a salvação, é essa vitória, não a outra. Por isso Jesus falou, busca primeiro o reino de Deus e eu acrescentarei. O que você acrescenta, aquilo que se acrescenta é o que está em segundo plano. Quando eu digo acrescentar, é depois de algo que é vital. Aquilo que é acrescentado não é o vital, é o que vem depois. O que é vital para nós é o reino de Deus e a salvação.
Por isso Jesus diz: busca isso em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. E ele diz aqui: vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Ou seja, não adianta você consumir a sua vida, colocar o seu coração nos bens, porque eles vão se deteriorar. E Jesus fala: olha, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Esse é o tesouro que vale a pena, é aquele que ninguém vai roubar da gente, aquele tesouro que não vai se corroer, aquele tesouro que as traças não comem, mas é nosso eternamente. E a ansiedade, irmãos, é algo que vai contra tudo isso. Quando a gente tem no coração que o reino de Deus está em primeiro lugar, quando a gente tem no coração a certeza de que por estarmos no reino de Deus, Deus está cuidando da nossa vida, não pode haver lugar para ansiedade. Todas as vezes que nós somos tomados por ansiedade, a nossa fé está fraca. A nossa fé não está da forma que deveria. Senão a ansiedade ela não entraria. Porque aquele que tem a sua fé depositada no Senhor, que tem uma fé vigorosa, jamais vai ficar ansioso. Pode desmoronar todas as coisas em volta, ele fala: minha vida está nas mãos do Senhor, e Ele está vendo tudo isso, e meu Senhor é o meu Deus, e Ele tem poder acima de todas as coisas. Nosso Deus é um Deus de justiça. Quantas pessoas ansiosas, né, por causa de justiça, acho que foi hoje pela manhã, eu estava pregando sobre as bem-aventuranças, não, foi quarta-feira, e Jesus fala isso: bem-aventurados, né, quem tem fome e sede de justiça, né? E o cristão tem que ter fome e sede de justiça, mas até isso, até a justiça a gente vai encontrar em Deus. E muitas vezes a gente fica ansioso quando se sente injustiçados, e a gente não coloca a nossa fé no Senhor para resolver a nossa questão. Eu dei um testemunho da minha vida lá na igreja de Mesquita sobre essa questão da justiça. Eu não sei se eu já dei esse testemunho aqui. Eu trabalhava numa empresa que, para variar, faliu. E tinha uma pessoa, eu era chefe da área da parte de financeira, e tinha um rapaz lá que era doido para ficar no meu lugar. Tinha esse desejo, né? As pessoas têm desejo, ele queria ficar no meu lugar de qualquer jeito. A ponto da minha chefe me chamar na sala dela e falar: olha, Paulo, ele só vem na minha sala para duas coisas: pedir aumento e falar mal de você. Ela falou para mim, minha chefe. Eu nunca me defendi, nunca. Sabe o que eu fazia? Eu orava o Senhor: Senhor, cuida da minha vida diante dele. Eu entrego essa situação nas tuas mãos. Eu preferi não me defender e deixar que Deus fizesse isso. E parecia que Deus não estava me ouvindo. Ele continuava. Tinha vezes de eu abrir a porta e pegar ele falando de mim assim. Eu não abria a minha boca, saía. E meu amigo ia almoçar comigo, mas amigão, né? Glória a Deus. Gente, eu fazia isso não é porque eu sou uma pessoa santa que já estou no céu, não. A minha vontade era orar: Senhor, leva para a tua glória esse irmão, pelo amor de Deus. A vontade humana que eu tinha era isso, mas como cristão, eu orava a Deus. Sabe o que Deus fez com ele? Mandou ele conseguir um emprego numa outra empresa. Aí foi todo feliz para ela. Foi: glória a Deus, Senhor, o Senhor ouviu minhas orações. Só que a justiça de Deus é muito maior do que a gente imagina. Sabe o que ela fez? Eu fui chamado para a empresa que ele estava. Entrei como chefe dele na empresa que ele estava. Fui convidado. Quando eu cheguei lá, ele só faltou botar um tapete vermelho para eu entrar. Que ele falou: agora eu vou ser mandado embora. Agora acabou. Aí ele só faltou botar me levava para almoçar todo dia, me tratava na palma da mão. E eu tive a chance de chegar: bom, agora, né? A justiça de Deus, Deus vai permitir que a justiça seja feita. Mas se eu fizesse alguma coisa, eu estaria fazendo a minha justiça. Eu estava com a faca e o queijo na mão para fazer. Mas eu não fiz. Eu nem levei para a chefe o que ele tinha feito comigo na outra empresa. Eu mantive em silêncio, continuei trabalhando com ele. E depois eu saí da empresa, ele saiu. Um dia minha chefe falou para mim: olha, eu sabia o que ele fez com você lá na outra empresa. Eu estava sabendo de tudo.
E eu disse a ele: não faça o mesmo aqui, que eu te boto no olho da rua, porque eu conheço o Paulo de muitos anos e sei quem ele é. Por isso que ele me tratou. Olha o que Deus fez. Gente, eu não poderia fazer melhor. Se eu fosse tentar me defender, fazer a minha justiça, eu ia lá para a sala dela falar mal dele também, ia ser a confusão danada, isso não ia levar a nada. Eu me calei, pedi: Senhor, faz a tua justiça, que não seja a minha justiça, mas a tua. E olha o que Deus fez, muito mais do que eu poderia fazer. Irmãos, nós somos muitas vezes injustiçados, somos. A gente vive num mundo em que a justiça humana é podridão, é imundície, mas que a gente, até nesses casos, a gente não fique ansioso com essas coisas. Confia na justiça de Deus. Senhor, eu abro mão da minha justiça, faz a tua justiça diante dessa situação. Pode levar tempo, mas Deus faz. Quando a gente abre mão para deixar Deus fazer, Deus faz. Repito, não é porque eu seja santinho, não. Minha vontade era orar e pedir a Deus para levar ele para a glória. Deus, que irmão maravilhoso, leva para a tua glória, que ele é tão maravilhoso. A vontade humana era essa, mas a gente, como cristão, tem que calar a carne, né, para falar o espírito. Minha vontade era entrar lá. Quando ela falou isso para mim, então eu estava com a faca e o queijo na mão, e não vou mentir para vocês, não, me senti tentado, mas eu falei: a minha justiça não vai surtir o fruto da justiça de Deus. Eu já estava vendo Deus agindo, então é muito mais fácil você se controlar quando você vê o que Deus está fazendo. E eu vi. Quando eu fui para aquela empresa que eu fui chamado, eu não acredito, Deus é bom. Nossa, mãe, ele arregalou um olho que não tinha mais tamanho. Imagino quando ele recebeu essa notícia. Mas não fiz nada contra ele. Hoje, irmãos, eu posso ter meu coração em paz, porque eu não fiz nada contra ele. Deus executou. Hoje ele está trabalhando numa empresa, está bem. Eu estou feliz também aqui trabalhando na igreja. E os dois estão felizes. Deus fez sua justiça sem prejudicar ninguém. E ele um dia falou para o pessoal na empresa: olha, eu levei um tapa sem usar, o Paulo me deu um tapa sem usar a mão, e eu aprendi muito com a forma que ele agiu. Então você testemunha que você é cristão, é assim. E ele é cristão, tá, gente? Ele é cristão, é genro de um pastor, casado com a filha de um pastor, e é um líder lá na igreja. Acreditem, um líder lá na igreja. Glória a Deus, né? Ele é um líder, mas aprendeu, precisou passar por isso e aprendeu. Então perceba, quando Deus faz a sua justiça, como é que é muito mais proveitoso, né? Quando é a justiça de Deus e não a nossa. Então, irmãos, deixar as nossas ansiedades, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e deixar que as demais coisas Deus cuide na nossa vida, né? Não ficar ansioso, gente, experimentar isso. Quando a ansiedade bater, ora: Senhor, eu estou ansioso, eu estou nervoso com essa situação, mas eu quero entregar nas tuas mãos. Mas, irmãos, essa oração precisa ser feita com fé, né? Você orar e depois descansar no Senhor, senão não adianta. A gente tem a mania de orar, colocar na mão de Deus, aí olha assim, não fez nada, me dá de volta que deixa que eu vou fazer. A gente faz isso. É verdade ou não é? A gente acaba de orar, abre o olho e vê se está acontecendo já alguma coisa, e acho que não funcionou não, porque para a gente, oração boa é aquela que Deus faz o que a gente pediu na hora. Essa é a oração forte. Mas oração não é assim. Oração não é o que eu quero, Deus vai fazer o que eu quero. Oração é Deus fazer o que Ele quer. Não é Deus que me serve, sou eu que sirvo a Deus. Ele que é o Senhor da minha vida, né? E não eu que sou o Senhor da vida dele. Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando orar, descansar com a oração. Essa é a oração verdadeira. O que mostra o vigor da oração e a fé que foi feita a oração é o nosso comportamento depois da oração. Se eu oro a Deus e continuo fazendo com as minhas próprias mãos, continuo ansioso, então eu não orei com fé. Então eu não orei com fé. É isso que vai avaliar sim a oração. Agora, se eu orei ao Senhor, deixei de tomar as minhas atitudes para deixar Deus fazer e deixei de ficar ansioso, descansando no Senhor, essa é a oração que Deus gosta. Essa é uma oração de fé. Eu estava lendo um pensamento, eu esqueci a pessoa que escreveu. Eu até tinha o nome dela há pouco tempo, mas eu esqueci o nome da pessoa que escreveu, que dizia assim, Senhor, é uma oração, né? Dizia assim, Senhor, desculpa, gente, eu esqueci.
Então ele dizia isso, olha, ele fazia uma oração Senhor, assim: Senhor, dai-me coragem para mudar as coisas que eu posso mudar, dai-me serenidade para aceitar as que eu não posso, e me dá sabedoria para discernir uma da outra. É isso que a gente tem que pedir a Deus. Senhor, me mostra o que eu posso fazer, o que o Senhor quer que eu faça, mas me mostra também aquilo que o Senhor não quer que eu mexa, que é para ficar nas suas mãos. Porque humanamente a gente tem dificuldade de discernir isso, até onde é para a gente agir, porque não é só Deus fazer, a gente cruzar os braços, tem a nossa parte, mas a gente tem que pedir a Deus que mostre isso a gente. Senhor, me mostra até onde eu devo ir, aonde eu devo deixar nas tuas mãos. Porque às vezes, irmãos, Deus deixa uma situação na nossa vida e até as últimas consequências para a gente aprender que a gente não resolve, depende dele. Muitas pessoas arrastam um problema por muito mais tempo que deveria, porque coloca Deus como última instância. Se eu não resolver, a gente cansa de ouvir isso dentro da igreja. Ah não, irmão, o jeito agora é orar, agora não tem mais jeito, quer dizer, já tentou de tudo e a oração ficou como última instância. E às vezes Deus deixa o cara se arrebentar e até o fim, até ele reconhecer, poxa, tem que orar, tem que pedir a Deus, porque eu não posso resolver. Mas infelizmente, às vezes o cristão tem que ir às últimas consequências para entender isso, quando não precisaria, se você logo no começo substituísse a ansiedade pela fé e já entregasse na mão do Senhor, pedindo: Senhor, me mostra até onde eu devo ir e age onde eu não posso, me dá sabedoria para discernir o que eu posso mudar e o que eu não posso, e aquilo que eu não posso, ter serenidade, não ansiedade, orar ao Senhor, falar: olha, está na mão de Deus. Fé é isso. A paz do Senhor, ela só vem sobre a nossa vida, ela habita em nosso coração quando a gente confia no Senhor. Se eu não confiar no Senhor, como eu vou ter paz? Eu vou continuar sendo atemorizado pelas coisas que acontecem, pelas circunstâncias, pelas notícias ruins que andam espalhando aí pela internet. Só as que fim de mundo já marcaram as 3 ou 4 datas e nenhuma delas aconteceu. Agora eu nem sei qual é a próxima que marcaram, mas já marcaram as 3 ou 4 e não aconteceu. Situações aí sendo jogadas em rede social, que vai ser essa semana, e não faz isso, que vai acontecer tanta coisa, e as pessoas ficam ansiosas com isso. Então, irmãos, serenidade diante de todas as coisas, porque o Deus que a gente serve, Ele é Deus. Ele não é um homem como nós, mas Ele é o Senhor. Então a gente descansar em Deus, descansar. Diante do problema, falar: Senhor, me mostra o que eu devo fazer, mas me mostra também até onde eu devo ir, onde eu devo entregar nas tuas mãos. Mas tudo isso com a serenidade de quem confia no Senhor. Se você tiver a fé de confiar em Deus, aí você vai experimentar a paz de Deus na tua vida. O que Jesus falou? Eu vos dou a paz, não a dou como dá o mundo, porque a paz que o mundo dá, ela depende de circunstâncias. Você só está em paz quando você está com dinheiro. No mundo é assim, a pessoa só tem paz quando está com dinheiro no bolso, quando tem saúde e quando não está brigando com ninguém, está tudo bem, então está em paz. Só que isso aí é circunstâncias passageiras, que nem todo tempo está assim. Mas Jesus falou: a paz que eu dou a vocês não é como dá o mundo, porque a paz do Senhor, ela é plena e constante em nossa vida, ela não depende de circunstâncias, porque o Deus em quem está as nossas vidas, Ele é soberano. Essa é a paz que a gente tem que ter. E a gente substitui muitas vezes a paz de Deus pela ansiedade. E a gente tem que buscar a paz do Senhor, experimentar a paz de Deus na nossa vida. Essa palavra, irmãos, é para mim, é para vocês, é para toda a igreja. Todos nós temos que lidar com a nossa ansiedade. É algo que está dentro da natureza humana, né? E por conta da ansiedade, quantas vezes a gente deixa Deus de lado? A gente caminha com os nossos próprios pés. Por conta da ansiedade, quantos sofrimentos a gente traz para a nossa vida, quantos desgastes a gente traz para a nossa vida, quanto peso a gente coloca sobre o nosso ombro, não é? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, que é como bálsamo, Senhor, para os nossos corações. Obrigado por essa noite em que podemos sentar à mesa na tua presença, em que fomos alimentados, Senhor, e fortalecidos pelo pão espiritual, Senhor, que é o nosso alimento, verdadeira comida e verdadeira bebida, Senhor. Obrigado pela tua palavra.
Senhor Deus, que é a Tua voz, Senhor, falando aos nossos corações, para que a cada dia nós possamos ter uma qualidade de vida melhor, sobretudo uma vida espiritual mais plena, mais consistente, mais vigorosa. Querido Deus, obrigado pelo momento de louvor e adoração, Senhor, na Tua presença. Nos leva em segurança para os nossos lares, Senhor, nos dá uma semana abençoada. Senhor Deus, que a nossa ansiedade seja substituída pela paz de saber que Tu estarás cuidando de nós todos os dias, Senhor, e que nada acontecerá conosco, a não ser que Tu permitas. Glorificado seja o nome do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, do Filho que nos salvou e do Espírito que nos santifica, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Dê a paz de Cristo ao seu irmão.